Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia. Prazer! Eu sou a professora Maria Clara e estarei acompanhando vocês aqui durante nossa jornada por esse incrível projeto. É um prazer enorme estar participando junto com outros professores de uma causa tão importante, que é a educação no nosso país. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo e me perguntem e questionem o quanto quiserem. Afinal, a ciência é feita muito de perguntas, questionamentos e, acima de tudo, da evidência baseada em dados e experimentos. Então, para respondermos algumas perguntas como: de onde viemos? Por que a Terra é redonda? Como podemos combater um vírus? Porque estamos passando por um período de intensas mudanças climáticas? Ou, por que o homem tem muito a ver com o aquecimento global? Nós precisamos da ciência. Nós precisamos da ciência para avançarmos como civilização e como humanidade. Precisamos saber que somos parte de um complexo sistema, que evoluímos a partir de um ponto comum e que toda a história de evolução do planeta está ligada à evolução da vida. No final das contas, não é papo de hippie dizer que a Terra é um organismo vivo. É isso mesmo, temos fatores bióticos e abióticos que operam em conjunto e que se comportam de forma que mantém nossa atmosfera viva. Vamos aprender muito e espero que seja uma jornada prazerosa, leve, mas muito profunda. E que vocês, ao final de cada aula, saiam daqui com uma visão muito mais ampla sobre os mistérios, dores e delícias da vida. A biologia é a ciência que estuda a vida, e isso é fascinante. Então, vamos comigo, vamos embarcar, que a viagem será longa. Para entender um pouco mais sobre a origem da vida, vamos ter que entrar na nossa máquina do tempo e viajar nos 4,5 bilhões de anos atrás. Apertem o cinto e leve a máscara de oxigênio. A viagem vai ser longa e bem impactante. Houve um tempo em que a Terra não era nem um pouco parecida com a que vemos hoje. Não existiam as flores, muito menos seu perfume. Pelo contrário, a Terra tinha cheiro de banheiro químico no carnaval. Não existia o canto dos pássaros, o solzinho que acalenta. Esse, por sinal, era tão forte que poderia transformar em um cozido quase que instantaneamente. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra surgia e era muito, muito quente. A temperatura chegava a 870 graus Celsius na crosta. No núcleo eram uns 2.200 graus Celsius. Durante muito tempo, a Terra era um lugar muito, muito inóspito. A composição atmosférica era diferente. Acreditava-se que havia uma concentração muito alta de gás carbônico, uns 80%. Tinha muito metano, monóxido de carbono, gás de nitrogênio. A gente não sabe muito bem a composição de cada um desses elementos. Haviam erupções vulcânicas por todas as partes, liberando gases e lava o tempo todo. Havia também constantes descargas elétricas, fortíssimas, e a radiação era tanta que poderia causar um câncer em 5 minutos de exposição. Brincadeira, eu não sei direito esse dado. Aliás, essas condições continuariam assim se hoje nós não tivéssemos nossa camada de ozônio para nos proteger dos efeitos nocivos dos raios solares. Aliás, o oxigênio, se presente, era raríssimo, então não tinha como formar a camada de ozônio, que é composto por oxigênio. Como dissemos, o oxigênio era ausente e bastante escasso. Sua presença, se tivesse naquela época, causaria uma oxidação e destruição dos primeiros compostos orgânicos, o que não ocorreu e propiciou mais tarde o surgimento da vida. Essas primeiras vidas não utilizavam oxigênio, como vimos, pelo contrário, o oxigênio era um produto das primeiras formas de vida, o que acabou até um determinado momento de história de vida na Terra, depois a gente vai ver isso melhor, causando uma grande extinção em massa, visto que nessa época o oxigênio era tóxico para a maioria dos seres vivos. Não nessa época que eu estou falando, um pouquinho depois, quando surgiu a vida.
Os asteroides trouxeram grande quantidade de carbono e água para a Terra, mas durante milhares de anos a água era completamente evaporada antes de chegar aqui. Há 3,9 bilhões de anos, a Terra começava a se esfriar e formava uma fina crosta. Surgiam então poços de água e as coisas começaram a mudar. Mais tarde, esse ambiente se tornou propício à vida e começava a surgir há aproximadamente 3,2 bilhões e lentamente deu-se início à gigantesca biodiversidade que temos hoje. Já vamos voltar nesse ponto. Esses aqui são alguns dos gases que provavelmente existiam há 4,5 bilhões de anos atrás. Havia amônia, por isso o cheiro de xixi, gás carbônico, que com certeza tinha, porque se tinha queima, tinha gás carbônico, gás hidrogênio, metano e vapor de água. Então, resumindo aqui, há 4,5 bilhões de anos surgia nosso planeta, nossa casa, e há 3,8 bilhões de anos, alguns milhões de anos depois, surgiu o precursor da vida na Terra. O que é um precursor? É o que vem antes, o que deu origem a. São chamados de coacervados. Os coacervados não são considerados seres vivos. Eles são considerados precursores dos seres vivos. Então, não confundam. E assim, a gente não pode falar só sobre a hipótese científica, a gente tem que falar o que acontece no nosso mundo, né? Então a gente precisa saber que antes de terem testes, experimentos científicos que corroboram o surgimento da vida a partir de compostos não vivos, existia outras teorias, e uma delas é o criacionismo. O que é o criacionismo? Que toda vida, todos os seres vivos que estão aqui foram criados a partir de mãos divinas. Esse pensamento perdura até hoje, não com tanta força quanto antigamente, quando ainda não se tinha tantas evidências científicas sobre certos assuntos. Essa explicação religiosa ainda perdura. Mas para quem estuda ciência, quem está ligado com os acontecimentos científicos, essa explicação não faz sentido. Sem querer colocar em xeque qualquer fé, cada um pode ter a fé que quiser, mas dentro da ciência e nas provas de vestibular, essa explicação é errada para a origem da vida. Não foi mãos divinas que criou tudo. Foi tudo um processo lento e gradativo de evolução da vida na Terra que deu origem a toda a biodiversidade que temos hoje. Agora, como ela surgiu, isso ainda é um mistério, mas existem explicações plausíveis sobre esse assunto. Por exemplo, a panspermia diz que a vida veio de outro planeta, não na forma de ETzinho, como a gente vê assim nos filmes, mas como precursores da vida ou moléculas orgânicas. Hoje se sabe que algumas moléculas orgânicas realmente vieram com os meteoros, pelo menos boa parte delas. E a hipótese que a gente vai estudar aqui é a hipótese da evolução química, que a vida, os primeiros compostos orgânicos vieram a partir de compostos inorgânicos. E Miller fez um experimento que corroborou isso através do experimento de Miller. Vamos chegar lá. Antes, eu quero que vocês assistam esse videozinho que eu coloquei aqui do Átila falando sobre a panspermia. É muito divertido e vocês vão entender de uma forma mais legal e leve todo esse assunto. Bem, em 1920, dois cientistas, Oparin e Haldane, chegaram à mesma conclusão separadamente. Eles simularam as condições da Terra na época primordial dela e chegaram à conclusão de que compostos inorgânicos recombinados deram origem à
a compostos orgânicos. Isso porque naquela época havia intensa radiação, muita quantidade de descarga elétrica, o que permitiu que esses compostos se separassem e se recombinassem de outra forma, formando os compostos orgânicos. Então, nessa Terra primitiva de 3,8 bilhões de anos atrás, o ar era composto de enxofre, metano, nitrogênio, carbono e vapor de água. E devido à intensa atividade, como a gente falou, atividade de radiação vulcânica e os raios que existiam sem proteção, contribuíram para a hostilidade local para que essas moléculas se separassem e se recombinassem de outra forma. Né? E no rearranjo dessas moléculas foram formados precursores orgânicos da vida, como proteínas, né, a partir de primeiro aminoácidos, depois que se juntaram e formaram proteínas. Essas proteínas eram envoltas por moléculas de água. Então, os conservados são moléculas de proteínas, né, ou de lipídios, ou de carboidratos envoltos por moléculas de água. Mas todo esse papo do Oparin e do Haldane ainda era muito subjetivo. Tinha a ideia de que isso poderia ter acontecido, mas não existia nenhum experimento que pudesse corroborar aquela hipótese. Então, em 1952, recentemente até, Miller e Urey fizeram um experimento que corroborou a hipótese da evolução química. Eles simularam a Terra naquela época e vejam o resultado que deu. Então, como foi essa experiência? Deixa eu trazer para cá, porque eu estou muito branca ali, né? Tá o sol batendo no meu rosto. Enfim, como foi essa experiência de Miller? Então, ela consistiu basicamente em simular as condições da Terra primitiva que foi postulada por Oparin e Haldane. Para isso, criou um sistema fechado que não tinha oxigênio. Lembra que a Terra não tinha oxigênio naquela época. Então, inseriu os principais gases atmosféricos, como hidrogênio, amônio e metano, além do vapor de água. Através de descargas elétricas e ciclos de aquecimento e condensação da água, onde ela podia evaporar e condensar novamente, após algum tempo desse ciclo, dessa passagem desses elementos por esse ciclo, junto com as descargas elétricas, com o aquecimento da água, né, porque a Terra era muito quente naquela época, essas moléculas puderam sofrer diversas reações químicas e foi possível e apareceram moléculas orgânicas, apareceram aminoácidos como a glicina e a alfa-alanina. Essas moléculas orgânicas, elas são indispensáveis para o surgimento da vida. Então, eles acabaram corroborando a hipótese de Oparin e Haldane de que a primeira vida surgiu a partir de compostos inorgânicos, e isso só foi possível porque a Terra tinha condições hostis naquela época, onde esses compostos podiam se separar e se recombinar novamente. Bem, a seguir a gente vai ver, eu coloquei mais 2 videozinhos sobre o oxigênio, né, naquela época, falando um pouco sobre o oxigênio, que era a molécula que não tinha aquela época, que aparece depois, como que ele pode ter causado uma extinção em massa em algum momento, né, e é legal vocês já saberem mais ou menos sobre isso, e dados sobre a vida, sobre o que aconteceu, sobre como o oxigênio estava distribuído naquela época. É legal para vocês aprenderem um pouco mais, fixarem a matéria de uma maneira mais abrangente. Mais tarde, ainda nesse capítulo, vocês vão ver que teve um embate numa certa época onde teve duas teorias, biogênese e abiogênese.
A biogênese diz que a vida só pode vir de outra vida pré-existente, enquanto a abiogênese diz que uma vida pode surgir espontaneamente. Vidas simples poderiam surgir espontaneamente se você deixar um pouquinho de roupa assim no canto, com uns farelinhos de aveia, ela poderia até surgir. Está totalmente errado, isso não acontece. Uma vida realmente só vem de outra vida. Só que se uma vida só vem de outra vida, aonde e como surgiu a primeira vida? Aí que entra a hipótese da evolução química, que foi primeiro sugerida por Oparin Haldane e depois corroborada através do experimento de Miller. Se uma vida só pode vir de outra vida, a primeira vida surgiu a partir da recombinação de compostos inorgânicos que sofriam mutações sucessivas naquela época, muita radiação, muito calor na Terra, o que possibilitou que essas moléculas se recombinassem, formando aminoácidos, moléculas orgânicas mais simples, que podiam depois se compor e dar origem ao DNA e ao RNA, e posteriormente aos seres vivos. Dessa forma, então, a abiogênese surgiu na Terra uma única vez, que foi a primeira vida. Então, galera, a gente chegou aqui ao final da primeira aula de origem da vida, depois ela vai continuar, a gente vai desenrolar um pouco essa matéria. E o que a gente pôde aprender até agora? Primeiro, a Terra era um planeta completamente diferente do que é hoje. Existia intensa atividade ultravioleta, descargas elétricas e bombeamento de corpos oriundos do espaço. Isso propiciou que matérias inorgânicas pudessem se transformar em matérias orgânicas. Toda a evolução aconteceu de forma gradual, respeitando um ciclo de acontecimentos e transformações entre elementos dispostos na Terra naquela época e fatores externos, numa interação que permitiu que a evolução ocorresse. Talvez um milagre, talvez coincidência, ou até coisa do destino. Vai saber, né? Mas o fato é que todas as condições, posicionamento, distância do Sol, o fato de estar na mira certa dos asteroides, tudo isso propiciou que a atmosfera que fosse constituída uma atmosfera protetora e viva ao redor da Terra, porque a gente contém como em uma estufa vapores de água e oxigênio. Ela pode ser formada, então, ao redor do nosso planeta, e de qualquer ponto interestelar você pode avistar a atmosfera da Terra. Somos os mesmos únicos aqui nesse universo? Existe vida em outros planetas? Ou talvez uma forma de vida diferente? A ciência estuda sobre essas possibilidades. 3. Gases atmosféricos como o CO2 já existiam e eram provenientes de erupções vulcânicas. Também, o carbono também vinha dos asteroides. As erupções são queimas e toda queima produz gás carbônico. Veremos mais sobre isso no ciclo do carbono e também em mudanças climáticas. Não existia oxigênio e nem ozônio, e, portanto, não existia também aquela camada que hoje nos protege contra a radiação, que se chama camada de ozônio. Por isso mesmo, naquela época, existia radiação intensa, coisa que não tem hoje em dia, que hoje em dia somos protegidos por essa camada. E é isso, a gente chega no final dessa primeira etapa. Espero que vocês façam os exercícios que eu deixei na plataforma, assistam todos os vídeos para incrementar na matéria e qualquer coisa pode tirar dúvida comigo. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo para vocês me mandarem quando precisarem e a gente vai se falando. Obrigada e até a próxima.